Esse podcast é apresentado pela revista Bravo. Quando eu falo sobre empatia, não é só saber sentir a dor do outro quando ele está em luto. É olhar para as mulheres que estão ao meu redor e falar: que dor é essa? Por que eu tô com 4 meninas de 14 anos no banheiro da escola e a gente tá comparando quem tem a barriga mais reta? O que é isso? Isso é normal? É não tomar também nada como normal ou natural e é o questionar sem parar. E aí a gente sai do automático. Essa é a Marcela Ciribelli, CEO, diretora criativa, escritora e apresentadora. Ela é conhecida por seu trabalho à frente da Obvious Agency, uma agência de branding e conteúdo que busca oferecer uma visão mais humana e inclusiva sobre moda, beleza e estilo de vida, um dos principais canais sobre cultura feminina no Brasil hoje em dia. Marcela é criadora e apresentadora do podcast Bom Dia Obvious e autora do livro best-seller Aurora, O Despertar da Mulher Exausta, onde reflete sobre o papel da mulher na sociedade contemporânea. Eu sou Pedro Garcia de Moura e esse é o Emoção Criativa, um podcast para ajudar artistas, creators e profissionais da indústria criativa a encontrarem sua potência dentro de si e no mercado. As conversas e as reflexões por aqui são inspiradas no método da emoção criativa, disponível em livro que foi indicado ao Prêmio Jabuti e está disponível nas principais livrarias virtuais. O link para ele está na descrição do episódio. Eu sempre olhei para Obvious como se eu estivesse vendo surgir uma publicação que define a sua era, como uma Vogue no começo do século passado ou como uma Marie Claire nos anos 40. Com certeza, a era digital ia possibilitar o aparecimento de uma nova publicação feminina, refletindo em grande parte as mudanças de perspectiva que a própria cultura digital e as redes sociais causaram. Mas além de refletir a contemporaneidade, essas publicações sempre mostram uma visão particular sobre o universo feminino. E no caso da Obvious, essa visão, essa maneira de enxergar o que significa ser mulher, vem da Marcela. O nome da Marcela sempre foi um dos mais pedidos aqui no podcast. Eu sentia que muita gente queria entender o que é que estava por trás do pensamento da pessoa que estava influenciando tanto a maneira delas próprias pensarem. E como na maioria das histórias de sucesso por aqui, a gente vai ver que a Marcela conseguiu criar um sistema que conecta suas paixões e suas facilidades com uma das coisas que mais impactaram a sua vida, a capacidade que um olhar externo afetuoso e atento tem de transformar a autopercepção. E é exatamente isso que ela está conseguindo entregar em larga escala. Aqui ela começa contando qual a primeira cena que ela se lembra de ter entrado em contato com a sua vocação. E a gente já vai conseguir ver como essa mistura de prazer, expressão e dedicação criam esse sistema que não para de evoluir e ampliar a sua própria percepção e, como consequência, a percepção das muitas pessoas que acompanham o seu trabalho. Uau, essa é uma pergunta muito bonita. Agora que você instigou isso no meu cérebro, eu te digo o que veio de primeira. Eu tinha esse professor de redação na escola. E eu lembro que a minha aula de redação era segunda-feira às 7h20. E era uma aula que as pessoas chegavam muito atrasadas, então aquelas coisas de escola que tem que entrar no segundo turno. E eu lembro de chegar nesse dia, eu estava numa escola no Rio de Janeiro que fica muito dentro da natureza, eu lembro de uma coisa meio úmida. E ele me chamou para conversar. Eu não tinha chegado atrasada, mas eu lembro que muita gente tinha chegado, então a sala estava vazia. Ele veio me falar: você tem um talento para escrita. Sabe por que você tem um talento para escrita? Aí eu perguntei por quê, mas meio honrada. Porque o seu texto dá para ver que você teve prazer de escrever. Você não tá só fazendo um dever de casa aqui. Você gosta de escrever. E isso ficou comigo. Provavelmente as coisas que eu seria boa na minha vida, eu ia ter muito prazer. E às vezes não só um prazer imediato, porque para a gente construir uma carreira, a gente vai ter que fazer muita coisa que, a princípio, não é prazeroso, mas talvez eu tivesse que
encontrando prazer até em vencer desafios. E, obviamente, a questão das palavras, que eu realmente sempre fui apaixonada. Interessante. Eu acho que quando uma lembrança vem à tona, não é só por um motivo, são várias coisas que dão camadas ali, que fazem aquilo sobreviver ao tempo e aparecer numa resposta instintiva como essa. Eu achei interessante também que tem um componente de estar de prontidão, estar na turma, mesmo que não tivesse todo mundo, você estava ali como se fosse batendo ponto. Tem uma coisa da dedicação do processo e às vezes a vocação tem a ver mais com uma coisa que a pessoa está fazendo, que nesse caso foi você sendo informada, não sei qual era a sua relação com esse professor, mas é recebendo de fora algum feedback sobre você. Sim. Geralmente, quando eu entendo que tem essa questão de que uma pessoa de fora traz os feedbacks, eu vejo muito qual foi o processo do desenvolvimento da sua carreira que veio dessa conversa com pessoas. Não é uma coisa tanto que vem de dentro, apesar do seu talento, nesse caso da escrita, estar vindo de dentro, a consciência do seu talento veio através da troca. Interessante que você construiu um pouco a sua trajetória na base da troca e de fazer as pessoas entenderem esses talentos dela também, como se você tivesse se colocado no lugar do seu professor aqui, viajando bastante. Não, mas faz sentido. Na verdade, duas coisas do que você falou faz sentido. Primeiro, que muitas pessoas encontram a vocação de uma maneira interna. Porém, quando você é uma pessoa, como você disse, que está ali focada e dedicada, e quando você é uma pessoa das obrigações, e isso eu sou desde que eu era muito nova, tem que ser feito tal coisa, eu vou fazer. E eu não tenho muita discussão. Bom, eu tenho um irmão gêmeo, então eu, por exemplo, chegou o dia de largar a chupeta. Meu irmão foi um drama, eu simplesmente joguei a chupeta pra fora e acabou, entendeu? E minha mãe fala, é um comportamento de bebê, tinha pouca ou nenhuma informação social. Mas eu sempre fui uma pessoa da obrigação, e isso é o que tem que ser feito. Eu tenho que chegar na escola na hora, eu tenho que tirar nota boa. Nunca fiquei, ai, que saco, eu não fui essa pessoa. Então, quando você leva tudo como obrigação, também fica difícil de encontrar o que está te dando prazer. Mas você levava como obrigação ou era natural? Era natural, é simplesmente o que tem que ser feito. E aí eu tenho também um período um pouco mais revoltado, nos meus 19 anos, que aí eu fiquei bem, não com preguiça, mas um pouco assim, chegou a hora de fazer o que eu quero. Mas eu acho que tem o poder da escuta. Muitas pessoas falam, ah, você é uma grande comunicadora. Acho que eu sou uma grande escutadora. Acho que o meu talento como quem entrevista é que eu tô dando tudo de mim ali. Eu ouvi cada vírgula que essa pessoa acabou de me falar. Recentemente eu entrevistei a Ediane Ribeiro e ela é uma especialista em linguagem corporal. E ela falou, eu dou muita entrevista, acho que poucas vezes eu vi alguém tão entregue. Você tá muito atenta. Então, se eu acabo uma entrevista e você pega e faz uma prova comigo, no minuto tal ela falou sobre o quê? Eu vou saber te dizer. Porque eu não tô preocupada em qual é a minha próxima pergunta. Eu tô preocupada com que a mensagem que ela esteja dizendo está clara e não tenho uma questão que pode acontecer quando você entra em vídeo, que é o medo de perder o protagonismo. Eu quero ser eternamente uma entrevistadora que é coadjuvante. Eu não preciso fazer a pergunta mais genial. Eu posso simplesmente pedir para ela continuar. Eu quero que a gênia seja a entrevistada e que a ouvinte sinta isso. É maneiro, porque fantasiando aqui, eu imagino que é o que você poderia ter sentido ouvindo esse tipo de feedback do professor. Por isso que eu viajei que quando você entrevista, você está usando essa capacidade de trazer para a consciência coisas que acontecem dentro de você através do feedback externo, porque quando você sabe como uma coisa funciona para você, você consegue fazer isso nas outras pessoas. Sim, eu gosto da ideia que quando eu estou entrevistando alguém, ela vai sair dali mais segura do que ela sabe e de que ela deu o melhor dela.
Claro, eu não estou fazendo um jornalismo investigativo. Vamos encaixar com o que eu faço. Claro que isso é uma função de cada perfil de entrevistador, mas no meu perfil, no que eu tenho no meu programa, você vai ver que diversas vezes eu chamo a convidada pelo nome, eu retomo o nome dela. E isso é algo que eu percebi desde sempre, que quando você chama a pessoa pelo nome, ela volta para cá. Ela volta pro momento presente, ela se sente vista. Então, se eu falo, Pedro, o que eu acredito, você já sente que eu tô falando mais diretamente com você. É verdade, Marcela. Exato. A gente já constrói uma outra conexão. Acho que sim, pode ser que eu esteja replicando o meu professor de redação para cada entrevista que eu faço. Agora você trouxe um ponto que eu achei muito interessante, porque eu acho que você consegue, em larga escala, quando você começa a escalar o alcance da sua palavra, é fantasia minha, interpretação minha do que o que eu acredito ser o impacto no seu público, na audiência, e eu acho que principalmente mulheres, que é de trazer segurança. Porque o que eu achei interessante, essa cena da vocação, é justamente quando alguém, ao perceber você e conseguir te entender, te trouxe uma segurança com relação ao seu talento. Sim, é exatamente por aí. Com essa frase, você felizmente acabou de economizar muito dinheiro em terapia da minha parte. Então me fala que depois eu vou emitir uma nota fiscal, porque já desembolou muita coisa aqui dentro. Tranquilo, estamos na primeira pergunta ainda. Qual foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra? De qualquer tipo. Livro, música, filme. Nossa, que difícil. Eu lembro de uma vez que eu fui num espetáculo de balé clássico e eu era muito novinha. E eu fiquei muito emocionada, porque eu achei aquilo a coisa mais bonita do mundo. A música, eu lembro de olhar para os pés das bailarinas. Eu fiquei muito encantada de perceber que aquela dança estava me contando uma história. Porque essa mãe dessa minha amiga, ela era professora de balé e ela nos levou para assistir. A gente devia ter, sei lá, 7 anos. E ela ficava explicando pra gente, sabe quando tem duas menininhas sentadas e aí o adulto tem um pouco de uma permissão para cochichar, explicando, olha, o que isso quer dizer é tal coisa. E eu lembro disso me deixar embasbacada, como que aquilo estava contando uma história. E aí tinha uma morte. Eu fiquei muito encantada. Acho que essa foi a primeira vez. Memória mais antiga, mas claro que tiveram muitas. É como se fosse também uma primeira vez que você entende o que está por trás das coisas, né? Isso. Viajando aqui também no teu trabalho, não só podcast, óbvio, etc., e livro, é muito sobre explicar o que é que está por trás das coisas. Acho que desde colocando a sua perspectiva pessoal, como também pesquisas, quase que um approach que geralmente fica relegado para a marca, você está trazendo ali como se fosse para marca mulher. O que está por trás daquilo ali. Então, viajando lá, já que a gente falou que você também seria o seu professor nas entrevistas, é como se você também fosse essa mãe explicando o que é que está por trás das coisas. Coisas que muitas vezes servem para diminuir a autoestima ou aprisionar, etc. Faz todo sentido. E esse eterno desejo de não aceitar as coisas apenas como elas são apresentadas. Eu quero entender o motivo. Eu quero entender para onde que isso está indo, qual é a mensagem que quer passar. É uma dificuldade, e eu falo dificuldade porque isso dificulta também alguns processos meus. Uma vez, uma psicanalista me disse que eu enxergava demais. Isso era muito bom, mas é também um desafio, porque quando você enxerga demais, você também se enxerga demais, e não se enxergar demais é uma bênção. Você diz teoricamente, você acha mesmo uma bênção? Eu acho que fica mais leve. Mas você preferia não se enxergar? Em alguns momentos, talvez. Mas talvez sim, seja exagerando, que seja uma bênção. Mas quando você está agindo na maior parte do seu tempo a partir do seu inconsciente, você pode
cometer atos falhos e não perceber. Você pode errar com os outros e trazer uma justificativa para si mesmo que colhe. Quando você se enxerga demais, qualquer ato falho, você vai atrás de saber por que que você fez isso. Ou se você erra com alguém, você vai saber exatamente por que você fez aquilo e você vai investigar o que que tem de errado em você na hora que você fez. Dificilmente você vai conseguir se enganar. O auto-engano se torna impossível se você se enxerga demais. Sim, na teoria é claríssimo, mas essa vontade e a capacidade do autoconhecimento não é algo que é distribuído igualmente. Não. Assim como qualquer dom, enfim, como a pessoa utiliza é o que faz a diferença. É que não é só o autoconhecimento. Passa também por uma sensibilidade, uma empatia que nasce com a gente. Eu acho que você pode desenvolver empatia ao longo da sua vida, mas eu não tô falando que é tudo ou nada, porque falta de empatia, a gente já começa a falar de sociopatia. E são outros diagnósticos. Mas quando eu falo sobre empatia, não é só saber sentir a dor do outro quando ele está em luto. Não é isso, mas é olhar para o outro e entender. E aí eu te digo sobre a minha experiência com trabalhar com mulheres. É olhar para as mulheres que estão ao meu redor e falar: mas se essa mulher está sofrendo, que dor é essa? Por que que eu tô com 4 meninas de 14 anos no banheiro da escola e a gente está comparando quem tem a barriga mais reta? O que que é isso? Isso é normal? Entende? Então, eu acho que o enxergar demais é não tomar também nada como normal ou natural e é o questionar sem parar. E aí a gente sai do automático. Para as mulheres, talvez esse seja o papel, especialmente do livro, porque em Aurora eu falo de situações muito cotidianas. E eu passo a dar nome a muitas das coisas que essas mulheres sentem, que eu sinto. Porque seria impossível fazer meu trabalho se eu não fizesse parte. Se eu não sentisse as mesmas dores, se eu não estivesse presa às mesmas crenças. Eu tô no mesmo barco que elas. Óbvio que eu tenho mais consciência de muitas coisas, ainda mais depois de 5 anos de programa, mas é essa habilidade de se colocar no lugar do outro. E ouvir, ouvir, ouvir. Não é só ouvir os convidados. Eu tô ouvindo as pessoas o tempo todo, na rua. E isso é meio horrível, mas é verdade. Eu adoro sair pra almoçar sozinha e ficar ouvindo conversa alheia. Eu escrevo frase. Eu tava outro dia entrando na yoga, tinham 2 meninas conversando do meu lado, e uma delas falou uma frase que eu falei: Meu Deus! Agora anotei. Não é que eu vou usar para um texto meu, mas era uma dor feminina. Você tem esse radar de dor feminina. É uma coisa que você foi se focando nisso por causa da sua trajetória, etc. Ou você sente que é uma coisa que já sempre teve um pouco calibrada ali, da sua percepção? Olha, numa sociedade ideal, a gente não teria os gêneros tão separados e tão binários. Mas vamos tratar da sociedade como ela é hoje e não para onde a gente quer que ela evolua. E aí, no caso, eu tenho um irmão gêmeo homem. Então, desde o início da minha existência, eu sempre soube que eu era uma menina, mulher, porque era isso que me diferenciava do meu irmão. Então, você pode ser o irmão caçula, você pode ser o irmão do meio, você pode ser o irmão mais velho. Isso vai te definir muito. Quando você tem um irmão gêmeo, você é a menina e ele é o menino. Então, gênero, e aí eu não tô falando dos meus pais, tá? Até porque meus pais fizeram o melhor que eles conseguiam dentro dos anos 90 para questionar gênero. E era patético, porque aí a gente tinha que fazer o mesmo esporte. Aí meu irmão fazia balé também, eu fazia futebol também. E deu tudo certo pro meu irmão, porque ele é acrobata, artista circense, e eu só tenho trauma de esporte com bola. Então, acho que sim, sempre foi sobre mulheres, porque eu sempre me senti muito pertencente como mulher, porque fazia parte da minha primeira característica como ser humano.
Claro, faz super sentido, entendendo onde você chegou e o que você constrói, de você ter tido uma versão sua masculina pra ficar mais claro todas as diferenças, né? Exatamente. Meu irmão tá passando por isso. Como assim? O que tá acontecendo? Entendeu? Sim, exatamente. Eu acho também de entender o que é diferente da casa para a sociedade. Nossa, absolutamente. Isso é algo que deve ser muito difícil na maternidade, porque você pode fazer o seu melhor, mas pode vir alguém externo e cagar com o seu filho, né? É, pode não, vai vir. Vai vir, exatamente. E aí, é isso, você faz o seu melhor. O interessante é que você foi criado de um jeito que, pelo que você descreve, é super saudável, respeitoso. E é esse diálogo entre a Marcela oprimida no mundo exterior e a Marcela permitida num espaço seguro. É esse diálogo que você externaliza. Eu acho que sim. Eu acho que existe o ideal, o real e o potencial. Então, a gente vai ter que confrontar o real, mas não se contentar com o potencial. Porque se eu me contento com o potencial no discurso, eu nunca vou tornar isso real. O que eu quero dizer? A Óbvios poderia ser só o Instagram. Coloca uma arte linda, com cores, uma fonte elaborada, com uma frase de impacto. Isso para mim é potencial. Mas quando a gente começa com um podcast, que são essas conversas profundas, com especialistas, mulheres fodas, que têm muito a dizer, eu estou aproximando o que vai ser possível transformar. E isso, para mim, foi a grande virada na minha carreira. Porque eu precisava sentir transformação real para além do ego, da vaidade e de números de rede social. E hoje eu tenho. Mas qual é essa transformação real que você sente? Eu sinto com cada mulher que vem falar comigo. E é muito profunda a maneira como elas vêm falar comigo. E são muitas. E de um tempo pra cá, tem furado completamente a bolha. Então, são mulheres muito mais velhas. Amigos meus que me falam, a minha avó de 85 anos leu o seu livro e mudou a vida dela. Trocentas de mulheres que me falam que saíram de relações abusivas quando elas começaram a escutar podcast, que mudaram a relação com o corpo delas. É essa a transformação. E claro, que tem coisas legais e que beneficiam muito o ego e tornam mais tangíveis. A indicação ao Jabuti, a lista da Bloomberg sobre ser uma das pessoas mais influentes da América Latina, o livro ser um best-seller, os números de seguidores da Óbvias. Essas tangibilizações, claro, tem muito ego, mas também são troféus que a gente vai carregar e tem que valorizar e celebrar. Mas a transformação tá nessas mulheres, com certeza. Ego, você diz o quê? Vaidade? Não, o que beneficia só o eu. Isso tem problema? Não, mas eu precisava ter um senso de benefício coletivo para me sentir bem-sucedida. Porque eu acho que tem muito julgamento sobre como que a pessoa pode se achar ou achar que ela é boa. Você própria fala muito disso. Um homem não precisaria estar se justificando do ego dele ou de que algo é pro ego e tá tudo bem, mas a mulher tem, né? Ele nem reconhece direito que ele tem ego, o homem médio. Isso tá tão intrínseco nele que ele não vai saber separar o que é vaidade de realização. Para ele tá mais entranhado. Eu falei mais sobre o egóico e pode ser porque ontem eu entrevistei uma psicanalista muito poderosa e quando eu entrevisto elas, eu às vezes, sem querer querendo, roubo um pouco da linguagem delas. Mas não, eu não tenho problema com a vaidade. E já que você falou tanto sobre infância e princípios de tudo isso, eu cresci com um avô que me falava, olha como a Marcela é metida. Eu já ouvi várias vezes, nossa, que metida. Como algo ruim? É, Ou era um fundo orgulhoso? uma provocaçãozinha. E hoje em dia eu sei muito bem como responder isso. Eu quero mais mulheres metidas. Eu quero que a gente se ache para um caralho. Só que é óbvio que eu também caio. Eu tava na Bahia, tava numa cidade super pequena. Chegou uma moradora pra mim e falou: Você não é escritora? Eu falei: Não.
E aí eu falei, não, sou, desculpa, fiquei confusa. E eu contei essa história pra minha editora, e ela tá no mercado editorial há muitos anos. Ela falou, é impressionante, são sempre as minhas autoras mulheres. Os homens lançam uma coluna numa revista merda e eles falam que eles são escritores. Você não acha que você é escritora, Marcela? O que você precisa mais? Você acha que eu preciso lançar meu segundo livro? Fala, então lança essa merda, porque ela é meio irritada. E eu amo isso nela. O que ela falaria que você responderia sim, sou? Você é Marcela Ceribelli? Eu falo, sou. Eu consigo dizer o meu nome. A primeira linha do hotel eu sei preencher. Quando chega em ocupação, aí o negócio fica doido. Eu acho que a questão da comunicadora faz muito sentido, que eu comunico em diferentes plataformas, mas o escritor é o que me deixa mais orgulhosa mesmo de mim. Qual foi o seu momento mais emblemático de plenitude criativa, onde você sentiu que o que existia dentro de você estava sendo botado para fora, transformado em expressão artística? Isso qualquer autor, escritor vai te dizer, pelo menos dos que eu conheço. A escrita, ela é um processo de muito sofrimento. Então eu diria que são 95% de meu Deus, não vai dar tempo, não vou conseguir, esse livro não faz sentido, essa pesquisa tá muito difícil, eu não vou conseguir encontrar o dado que eu precisava. Socorro, para 5% de você se sentir drogado. E é uma coisa assim, é uma droga. Você sai de si. A minha casa pode começar a pegar fogo, podem começar a gritar. É um fluxo de escrita. E na hora que as palavras começam a sair e você volta, e geralmente eu gosto de escrever escutando jazz, e eu gosto de jazz agressivo para escrever. Isso é o motivo pelo qual eu amo escrever. Eu passo pelos 95 esperando que os 5% vão chegar. É tipo o SPERT, por isso que eu gosto de correr, eu faço yoga, eu adoro 95%. É uma coisa que dá certo pra mim. Se você pudesse escolher uma cena para representar essa sua relação com esse fluxo, com essa plenitude, que cena seria essa? Eu acho que no aniversário do ano passado, do Bom Dia Óbvios, quando entrei no Teatro do MASP lotado e fiz o meu monólogo inicial sobre a comemoração, e eu via a cara das pessoas, elas estavam emocionadas, ver o impacto do trabalho e também uma coisa que era inimaginável para mim, que eu entrar num teatro daquele tamanho, sozinha, falar um texto de 5 minutos para então fazer outras 2 entrevistas. Mas as entrevistas é meu lugar confortável. Mas quando eu tava ali falando, foi um momento muito emblemático. Eu senti, meu Deus, acho que agora eu consigo fazer tudo. Eu achei interessante, apesar de você ter falado da cena no geral, interessante que a gente está em vários momentos indo geral e eu tentando trazer para o específico. Acho até que essa característica de conseguir generalizar o que você sente faz parte do alcance que você consegue, mas eu acho interessante quando a gente traz para o específico, por mais que você falou ali na teoria dos 95 e 5, do processo da escrita, a plenitude, nessa cena emblemática, ela não veio da escrita. Ela veio da entrega do texto e principalmente da reação. Eu converso com pessoas de música, então tem gente, dependendo da personalidade artística, que é na composição que vem a plenitude. Tem gente que é no show. Tem gente que tem uma relação com a música de disciplina. O mais legal é a prática, onde ela consegue ali se estruturar. Tem gente que a relação com a música é de alcance, de troca, de não sei o que lá. Você sabe muito bem o que as suas investigações no seu podcast te trazem. Eu, com esse daqui, também vou tentando entender como é que é a relação de cada pessoa e o que faz ela ser absolutamente única. E eu achei interessante que, por mais que a cena da vocação seja sobre a escrita, e tenha muitas coisas sobre a escrita, né? Até a sua própria descrição teórica do 95.5, mas a plenitude veio mesmo quando você estava ali se colocando para jogo e numa entrega de palco. Apesar do monólogo ser seu, na verdade é a sua voz, mas eu acho muito interessante como é que essa troca com o público faz parte da tua plenitude. E é o meu texto, é porque
quando eu pensava, por exemplo, como que ia ser a minha carreira quando eu era mais nova, eu jamais achei que era com o público. Para você ter uma ideia, quando eu tinha 10 anos, eu praticamente não falava, eu era super quieta. E aí minha mãe me colocou no teatro, para eu começar a ser menos tímida. Saber se colocar, estar confiante do que você está colocando, não era algo que eu esperava que acontecesse na minha vida. Então, eu acho que tem uma coisa de vencer o medo. E a escrita, querendo ou não, quando você lança um livro, já não é mais seu. É muito louco, porque vou escrever um texto com uma intenção de mensagem, mas eu não tenho nenhum controle sobre que valor você pode dar na sua leitura a partir das suas vivências, a partir da semiótica das palavras que eu usei ali. Você não acompanha esse retorno, mas quando você está no palco, você vê exatamente o impacto daquelas palavras e você sente algo muito verdadeiro. Porque também eu construí minha carreira na internet. O retorno que eu tive era numérico, era simbólico, um coração Abstrato, né? exato. E quando você recebe um retorno real, é muito impactante. É muito novo. É interessante porque, como eu te falei, converso com muitos tipos de artista e também converso com pessoas que não têm carreiras estabelecidas. E o que eu percebo é que tem pessoas que têm uma vocação para o palco, para se mostrar, para se exibir, e isso é algo que não necessariamente bem compreendido pelos ambientes familiares ou pela sociedade em si. Então, obviamente, quem tem famílias que não julgam tanto uma vontade de querer aparecer, e eu acho que por isso que eu perguntei naquele ponto de ego, e você próprio, né, nos capítulos do livro que você fala de ambição, como é que essa vocação e esse desejo de palco muitas vezes é algo que é super reprimido. Absolutamente. Eu nunca ousei dizer que eu gostaria de estar no palco. Eu nem sei se isso era uma vontade consciente. A minha prima era engraçada, então, almoço de família, ela ia pro meio da roda, e até hoje, eu sou muito mais quieta. No meu grupo de amigos, por exemplo, se você chegar, você não vai me ver falando mais do que eles, até pelo contrário. Eu sou até mais quieta. Sou bem coadjuvante nessas situações. Eu não achei mesmo que eu queria, mas pode ter sido reprimido e eu só descobri quando eu cheguei ali. O que também acontece muito. Justamente por eu ter feito teatro, eu tenho muitas amigas atrizes. E muitas delas falam que elas não faziam a menor ideia de que elas iam gostar do palco. Elas vão pro teatro para desenvolver consciência corporal, outras questões, até a dança. E quando elas veem o palco, é uma zona de conforto. E a gente só vai descobrir o dia que estiver ali. Eu sei que muitas pessoas têm horror a palco. Tem. E a câmera. O que eu achei interessante é que, do mesmo jeito que eu fiz uma comparação com músicos, tem muitos músicos que só realmente descobrem essa vocação de palco quando eles conseguem estar com o próprio material. Então, é como se uma atriz não tivesse essa conexão com a potência enquanto ela não tivesse ali com um texto próprio. Isso que eu achei interessante do teu momento, você tinha feito o texto ali. É como se você fosse uma cantautora, no sentido de palco, mas trazendo o teu texto. Então é como se já vem com um diálogo pré-roteirizado. Pode ser que seja por isso que eu me sinto mais confiante dessa fala. Faz todo sentido. Qual foi a pior coisa que aconteceu ou que você ouviu de alguém ao longo dessa trajetória que quase poderia ter feito você desistir ou seguir outro caminho? Foi muito interessante quando eu saí do Rio de Janeiro para vir para São Paulo. Todo mundo achava que eu estava sonhando grande demais. E talvez quem esteja em São Paulo até se pergunte: não, mas calma, é Rio ou São Paulo? Não é tão diferente. Mas para quem está no Rio de Janeiro, você vir para São Paulo e conseguir construir algo, pelo menos naquela época, eu vim para São Paulo em 2017, era quase uma ousadia de ambição. Eu lembro que uma vez falei para uma amiga:
uma conhecida, não era tão amiga, que eu tava pensando em me mudar para São Paulo para pegar uns jobs maiores. Ela falou, mas pra quê? Em São Paulo tem trocentos iguais você. São Paulo não precisa de mais uma empresa igual a sua. Fica no Rio que pelo menos aqui você não tem tanto concorrente. É o que eu gosto de pensar. Não dá para dizer que não teve impacto se eu tô lembrando disso 7 anos depois. Que se tivesse passado despercebido, eu já teria esquecido. E eu lembro que ela implementou muito medo. E eu sou bem medrosa. Eu falo sobre isso no livro. Não sei se eu concordo, mas sim, você fala no livro. Não, eu sou medrosa. O que eu faço com esse medo, aí são outras questões. Mas você acha que quem é corajoso não tem medo de nada? Não, eu acho que quem é corajoso sente medo, mas continua fazendo. Então você é corajosa. Eu acho que eu tenho um bom equilíbrio. Eu acho que a minha coragem sabe aparecer em alguns momentos de medo. Ah, e outros não, tá? Tipo, se a gente tiver num deck que todo mundo vai sair correndo pra pular no mar, eu não pulo. Eu sou aquela que paro no meio, sabe, de medo. Essa coragem eu não tenho. Mas eu não tenho muito medo quando eu tô com muita vontade de fazer algo, não. Realmente tem uma sede que, sei lá, até eu tenho medo de mim às vezes. Vamos, vai dar certo, não existe, vambora. Um bichinho que mora em mim, viu? É, mas o que eu entendo desse comentário é que é uma coisa que é quase que um convite à mediocridade, que você ficou um pouco abalada, porque eu acho que é uma coisa que questionava a sua própria ambição. Quando você está em alguma situação de opressão, eu acho que se não existe essa ambição quase que irracional, a tendência é que você permaneça no estado onde você está. A opressão conduz justamente a essa permanência. E eu acho interessante, primeiro, você se dizer uma pessoa medrosa, mas eu acho que é o tanto desse medo que você transforma em ambição e fica nessa roda yin e yang, talvez gerando esse movimento. Talvez quem não sinta tanto esse medo não precise ter essa ambição, porque assim, independente de você se considerar medrosa ou corajosa, você sem dúvida faz muita coisa. É, faço muita coisa e faço coisas que eu não tô preparada. Não da maneira que as pessoas entendem como preparo. Mas eu aprendo no caminho. Eu lembro que no meu primeiro estágio, há muitos anos, a mulher me contratou. Depois que ela me contratou, ela falou: sabe mexer no Illustrator? Aí eu, aham. Eu passei o final de semana inteiro, acho que devo ter passado, sei lá, 48 horas em frente ao computador aprendendo a mexer no Illustrator. E eu sempre tive isso, não, vou dar um jeito. Eu nunca tinha feito um junket, que é essa entrevista rápida com os atores sobre os livros. Então, quando chegou o convite para fazer o junket com a Dakota Johnson, em fevereiro desse ano, a Marcela gostaria de fazer? Claro que gostaria. Aí vai lá, Marcela, aprender como é que funciona um junket, quais são as perguntas, revisando o inglês, chega lá. Eu carrego muito isso em mim. Primeiro, se eu tô ali é porque eu sei fazer. Então, se lembrar sempre disso, sabe? Quando chega um medo desesperador, se eu fui chamada é porque eu tenho essa habilidade. E também se perguntar, o que é o pior que pode acontecer? Ah, pode acontecer ser uma entrevista merda e acontece. Então, é um pouco de chamar o medo para um papinho. Mas é que você tem essa característica da dedicação, do bater ponto, de se botar, que a gente falou lá do professor, que você estava ali quando a turma não estava. E pelo que você fala, o que te interessa, você enfrenta o seu medo. Só não estou entendendo coisas como ir pular no mar. Pelo que eu estou entendendo, se aquilo te interessasse mesmo, você enfrentaria. Por isso que eu não entendo como é que a sua autopercepção é de alguém medrosa. Não sei se isso é algo antigo, de quando você era pequena, se é em comparação com o teu irmão, né? Esse eterno contraponto. É 100% em comparação com ele, porque ele é realmente o cara que destaca da pedra. Tudo bem, mas é que é isso que você falou. A única coragem que existe é física. Verdade. É, teve muita coragem. Um tipo de coragem diferente. É que nem tipo de beleza. Você vai achar que só existe beleza padrão? É como se tivesse uma visão de coragem padrão que você tá usando aí pra se colocar pra baixo. É, pode ser. E com o tempo também, eu comecei a me achar menos medrosa e mais cautelosa e cuidadosa.
Que eu acho que na adolescência isso me pegou muito. E aí pode conectar com a questão de enxergar demais. Então, se você enxerga demais na adolescência, que todo mundo quer, sei lá, entrar num carro com todo mundo bêbado, eu falava, não, eu tô com medo, não vou. E aí eu perdi uma noite incrível, que poderia ter acabado numa tragédia, mas perdi noites incríveis, mas que eu tinha medo. Gente, eu acho que não, acho que era cuidado, porque eu enxergava os perigos que talvez eles não enxergassem. Mas isso também pode ser encarado como sabedoria. Ou simplesmente ser filha de uma jornalista e de um médico de plantão que vem todos os desastres acontecendo o tempo todo. E aí você não tem uma miopia pra realidade. Você sabe que se puder dar merda, vai dar merda. Enfim, não é simples. Sabe o que eu lembrei agora? Citei meu pai ser médico e dificilmente eu falo do meu pai, mas eu lembrei. Olha que interessante, que meu pai sempre me disse que ele estava na emergência quando o Marcelo Rubens Paiva, o autor de Feliz Ano Velho, chegou depois que ele pulou da pedra. E qual foi o exemplo que eu te dei sobre eu ter medo? Sim, total. Eu acho que tem esses traumas transgeracionais. Pais e mães acabam passando coisas que eles têm muito medo para os filhos. Aí cabe aos filhos entender o que vão fazer com aquilo. Muito bom ponto esse. Qual foi a coisa mais importante que aconteceu ou que você já ouviu de alguém que, pelo contrário, te ajudou no momento de questionamento? Eu vou falar mas eu te digo que, de uma forma geral, juro que eu vou entrar no particular, mas de uma forma geral, Pode o que você quiser. que são os feedbacks das minhas entrevistadas. Eu acho muito bonito quando elas já deram muitas entrevistas e elas sentem que há algo de especial quando eu as entrevisto. Quando a Carla Madeira falou isso, foi super especial, mas eu nunca vou esquecer da Regina Navarro Lins, porque a Regina, ela é uma mulher com mais de 60 anos, e ela me falou, eu dou entrevista há 40 anos, Marcela. Essa foi uma das melhores entrevistas da minha vida. E me pegou quando ela falou há mais de 40 anos. Nossa, a mulher dá muita entrevista. E é verdade. Ela é uma referência quando você fala sobre relacionamentos, etc. Aquilo ali me deu muita confiança de que um dia as pessoas iam pedir para participar do programa. E isso acontece hoje. Muito maneiro. E legal que parece o teu professor dando feedback, falando que você é foda em alguma coisa. Eu adoro uma validação externa. Acho que todo mundo, né? Sim, acho que todo mundo. Só que o que eu acho interessante é que você está conseguindo transformar essa capacidade que você tem de ser tocada por feedback alheio em linguagem. Eu acho que a gente pode sentir segurança das duas maneiras, tanto interno quanto externo. Mas a minha segurança que vem de dentro, do meu âmago, é quase uma autoestima delirante. Eu não tenho nada a me agarrar. Eu falo, não, vai dar certo, bora vencer. E aí aparece não só em questões profissionais, muito em questões pessoais, em momentos importantes de virada de vida e outras que eu me acolho e falo, bora, vai dar certo. Você é foda, Marcela. Bora. E aí se agarra nisso, sem nenhuma suspeita de que vai dar certo, é apenas confiando. E olha que eu nem sou religiosa, podia falar de fé agora. Mas você tem fé no teu trabalho. Eu tenho fé no meu trabalho. Quando você fala da tua dedicação de fazer, de estudar Illustrator, de estar na aula, isso pra mim é quase como se fosse uma carola de trabalho. Sim, eu sempre confiei que ia dar certo. E eu nem sei como, eu nem sei por que em 2015 eu achava que ia dar certo. Eu só confiei no vamos, é uma questão de tempo. Bora, é que demora, vai demorar, mas vamos. E isso é algo que eu converso com. Óbvio que eu ainda sou super jovem, né? Eu vou fazer 34. Mas quando eu converso com mulheres de 20 anos, por exemplo, 22 anos, eu tenho que lembrá-las que a Óbvias tem 9 anos. Quando eu fundei a Óbvias, elas não tinham nem 15 anos. Porque, de fato, elas olham e pensam que o que elas forem fazer não vai ficar desse tamanho em 1 ano e meio.
Eu acho que a gente acelerou muita coisa, mesmo de 9 anos pra cá, e deixou de confiar nesse processo. Uma vez, o Lauro, que trabalha comigo, ele falou que uma das melhores coisas de trabalhar comigo, e ele tá comigo desde 2015. Hoje somos família, mas assim, ele inclusive trabalha em outro departamento para que eu não seja o chefe dele de tanta intimidade. Mas ele fala que a melhor parte de trabalhar comigo é que quando o bicho pega, ele olha pra mim e ele tem segurança de que vai dar certo. E sei lá que segurança é essa que eu passo pra ele. Eu acho que é porque tem que ser feito, entende? Deu um puta de um problema na locação que a gente ia pegar. Eu não vou, meu Deus, como que isso aconteceu? Quem deixou isso acontecer? Eu falar, tá, qual que é a nossa próxima opção de locação? Bora? Qual que é o plano B? Bora resolver, sabe? E talvez seja isso, de olhar sempre para a resolução e não se afogar na frustração. Que conselho você daria para você quando estivesse começando, não em termos de carreira, mas em termos da sua busca expressiva? Ou seja, o que você aprendeu ao longo dos anos sobre como acessar criativamente o seu material interno? Eu queria que eu não tivesse demorado para acreditar que eu conseguia fazer algumas coisas. E aí eu vou te falar a coisa mais incoerente de toda essa conversa. Somos incoerências ambulantes. Não se importar tanto com opiniões externas. E não é um sentido de um conselho adolescente de ai, não se importe com o que os outros pensam. Não é isso. Mas eu me sinto muito mais livre que hoje eu consigo buscar respostas dentro de mim, ao invés de acionar um comitê de pessoas de opiniões. Nossa, como é um alívio. Então ninguém sabe sobre o que é meu próximo livro, ninguém faz a menor ideia. A Aurora, ninguém fazia a menor ideia sobre o que eu estava escrevendo. E eu só fui confiando no que eu estava fazendo, que eu não quis ouvir a opinião externa. Eu levei isso para outras áreas da minha vida. Foi muito importante. Em que momento da sua história você escolheria para voltar e dar esse conselho? Em todos os momentos em que eu tive a ideia de fazer algo e eu fui pedir opiniões para pessoas. Cara, sabe o que é engraçado que você perguntou agora? E eu lembro que quando eu comecei a fazer autoescola, essa história é muito aleatória, tá? Adoro. Mas eu lembro que eu trabalhava, eu acho que eu tinha sido efetivada, e tinham 2 meninas que nunca tinham conseguido tirar carteira. Eu queria tanto tirar carteira de motorista. Eu trabalhava em Niterói, morava no Rio, e eu pegava esse ônibus para atravessar a ponte, e eu lembro da cena, eu na ponte Rio-Niterói, queria saber se eu tinha decorado como é que fazia a baliza, porque a prova de autoescola do Rio começa com uma baliza, e a maioria das pessoas não consegue terminar a baliza, e acabou, lá no UFRJ. Eu lembro que eu estava contando para elas, olha o que eu fiz. Eu escrevi nesse caderno o passo a passo. Eu ia escrevendo para ver se eu decorava o que tinha que fazer na baliza. E aí uma delas fez, fala para ela que isso não vai adiantar nada. Ela tá achando que é fácil passar. E eu passei de primeira. E aí eu lembro que eu cheguei, eu só queria gritar na cara dessa menina, que eu tinha passado na autoescola de primeira. Tudo isso para dizer que não sei se não é tão importante validação externa, porque validação externa me deu também muita vontade de vencer. É muito impressionante que eu também chego às conclusões aqui, muito parecidas com o que você traz no livro, de quase que limitações de mulheres com relação à autopercepção de valor. Algo que é absolutamente introjetado, é uma visão limitada. E aí o que eu tenho percebido é que muitas das mulheres que eu converso aqui, todas tiveram que enfrentar essa jornada de autovalorização e todas, sem exceção, foram conseguindo preencher esses vazios da autoestima com feedbacks positivos, através do que elas estavam tendo a coragem de produzir. Baseado na observação aqui de várias pessoas, e até própria na sua, que é, sim, não é uma questão de se importar com os outros, não é uma questão de tipo, vou deixar de me importar. Mas é tipo, faça a tua parada, compartilhe com pelo menos uma pessoa, ou se puder, com o máximo possível de pessoas,
filtre as críticas e aproveite, mesmo que sejam poucas positivas, mas essas positivas é que têm a capacidade, sim, de ir preenchendo essas limitações. Então, a sensação que eu tenho te ouvindo é que você está chegando nesse lugar justamente porque você compartilha suas coisas com o mundo, desde a sua redação até o seu podcast, tudo, e são esses feedbacks, esses prêmios, essas coisas. Muita gente que, não me considerava artista, mas eu ganhei um concurso de desenho e aí sim eu passei a me considerar. Só que assim, pode ter desde concurso, né, que são coisas difíceis, até uma pessoa que falou uma coisa importante. Por isso que eu, na verdade, sempre falo que o importante é a gente produzir coisas e compartilhar, filtrar as críticas e ficar aberto para essa recepção positiva, porque a minha sensação é que é só esse tipo de retorno que faz a gente mudar a autopercepção, não é uma coisa que tipo, vou parar de me botar para baixo, sacou? E passa também por aceitar o elogio, que talvez seja algo novo para as mulheres. Eu estava com a minha mãe e com as amigas delas, todas em torno de 60 e 70 anos, e toda vez que alguma elogiava a outra, ela falava, não, imagina, para com isso. Meu cabelo tá bonito? Jamais. Falando de coisas banais, eu vejo que na minha geração de mulheres, a gente se elogia muito, pelo menos na minha rede e próximas. E a gente passou a aceitar esses elogios. Porque não adianta você querer ou precisar ou depender que seja de uma validação externa e quando chegar você não tomar para si. Porque essas mulheres, assim como eu, quando houve a validação externa, elas acreditaram. Mas a gente foi condicionada a quase pedir desculpa por um elogio. Mesmo o aceitar já é um processo interno. Mas eu te pergunto, até porque você investiga super esse tema, e é um tema que me interessa muitíssimo também, porque a sensação que eu tenho, e até porque as conversas que eu tenho aqui, são muito mais sobre a produção da pessoa. Eu queria entender se no seu caso, e baseado no que você falou, de elogios, etc., a minha percepção é que pode ser que seja diferente um elogio para o que você fez para um elogio puro e simples para a sua pessoa e a sua figura. Até porque você falou do cabelo, eu acho que entra uma camada muito mais profunda de imagem. Eu estou falando de quando você consegue extrair algo do seu universo interior e materializar em uma obra, seja num podcast, seja num livro, seja num desenho. A minha visão, e aí talvez ouvir a tua opinião a respeito disso, é que quando a gente consegue tirar esse algo de dentro e materializar, isso é como se conseguisse se desviar dessas barreiras da figura em si. Na verdade, eu queria ouvir se esses elogios eles são mais relacionados a, tipo, o que a pessoa é ou o que ela fez. E se você sente que tem alguma diferença. Eu acho que aí vai ser a experiência individual. E onde que a sua insegurança bate mais. Existem mulheres relativamente confortáveis com a imagem delas, mas que são completamente inseguras com o trabalho, com a carreira, com a produção, com a maternidade, que também é uma produção, no melhor dos sentidos. Sim. Então, eu acho que vai depender de onde dói mais em cada pessoa e o que aquela pessoa dá mais importância para a vida dela. Mas eu acho que, de uma maneira geral, dificilmente alguém te elogia, fala, nossa, que texto foda que você escreveu. E, sei lá, 70% das mulheres vão falar, você achou? E não, nossa, muito obrigada. E eu me treinei, tá? Hoje em dia, quando falo, nossa, a entrevista ficou foda. Antigamente eu falava, a entrevistada é uma gênia. Agora eu já falo, muito obrigada, fico feliz que você gostou. Só agradecer, não precisa falar, eu sou foda. Também, quem sou eu? Um homem branco medíocre? Que conselho a sua criança daria para você hoje em termos de processo criativo? Brinca mais. Com certeza. Imagina mais. Brinca, brinca, brinca. Mas você brincava bastante? Muito. Tenho uma memória louca de pegar produto da bancada do banheiro da minha avó para criar personagens. E o sabonete tinha uma personalidade diferente do condicionador.
É uma habilidade, assim, grande de imaginação e de criar personagens e histórias. E quando faltar recurso, lembra que se a sua cabeça já teve essa habilidade, sei lá, vai pro banheiro e cria personalidade pro seu shampoo. Talvez resgate algo em você. E essa criança brincalhona, ela lidava bem com a criança que cumpria todas as obrigações e os deveres? Acho que sim. Primeiro que, de novo, eu tô falando sobre imaginação e brincadeira. Eram muitos tempos de imaginação. E que é criatividade. Não era que eu era, que vão falar moleca, que já é um absurdo, que remete a moleque, enfim. Não é isso, mas sempre teve muito a ver com criar histórias. Então, uma amiga minha estava se mudando com os pais, aí o apartamento ficou vazio. Eu lembro que a gente montou praticamente um teatro para apresentar para os pais. E sempre teve um tanto de liderança também. De você puxar brincadeiras, é isso? Isso. Então, assim, já que você tem liderança, tinha um pouco da Marcela. Isso tem que ser feito de maneira certa. Meio chata às vezes. Mas eu ia bem, eu tinha bastante amiga. Ficaram as que gostavam, né? Geralmente é assim, até hoje. Existe alguma chave que mudou dentro da sua cabeça, que fez a sua carreira ir para outro nível? Ou a sua carreira chegou em outro nível e isso mudou alguma chave na sua cabeça? A minha carreira chegou num certo nível e mudou uma chave na minha cabeça. Eu passei muito tempo achando que o sucesso era uma fase. Vai passar. Aproveita que passa. É recente mudar a chave pra, não, eu só tô começando. E é muito melhor do que parecer que tá acabando a poeirinha da ampulheta. Sim. Você sente que é vencendo a síndrome da impostora? Isso que você descreveu? Pode ser. Mas não só isso. Acho que tem também vencendo algumas ideias da sociedade também de qual que é o prazo para se ter sucesso. Mas acho que sim, acho que tem um quê de silenciar uma impostora. E você acha que isso se deu por quê? Porque não foi passando o sucesso e aí você se acostumou? Uma boa pergunta, né? Não, acho que é porque eu comecei a ter coragem de sonhar maior. Eu parei de ficar me certificando de que o que eu tinha não ia desmoronar e comecei a sonhar com, não, dá para ser maior, dá para ser mais legal. Acho que é essa que foi a virada. Mas por que você acha que aconteceu isso? Porque eu tratei muito a cabeça. Com certeza. E foi um trabalho intenso. Não foi nada externo. Terapia? Terapia. Psicanálise na veia. Foi completamente interno. Eu não tinha validação externa que não me fizesse achar que ia dar merda. Ou tinha, e aí o trabalho interno fez com que você aceitasse, percebesse, internalizasse, etc. Pode ser, pode ser. Foram bons temperos. Por isso que eu acho, tem que ter esses dois lados, porque o ser humano é um ser social. Até serve de bússola. A aprovação externa, aqui tá dando certo, aqui não tá dando. Só não pode ser a única. Porque eu acho que é isso. Tem também essa questão do indivíduo versus o grupo, porque é isso, validação externa já tem uma conotação. São pessoas queridas, que te valorizam, etc. Isso é, como você falou, uma bússola de que você está fazendo coisas legais. Isso. Na maior parte dos trabalhos, a gente precisa que os outros gostem do que a gente está fazendo. Seja um chefe, entende? Eu odeio essas visões reducionistas. Faça o que você acredita e os outros que entendam depois. Não é bem assim. Não é tão simples. Quando se fala de arte, talvez. Mas se você trabalha num banco, talvez não. Saiba com quem está falando. Você pode acompanhar o trabalho da Marcela Ceribelli através das suas redes sociais e dos canais da Óbvios, no podcast Bom Dia Óbvios ou através do seu livro Aurora, o Despertar da Mulher Exausta, disponível nas principais livrarias. O link para tudo isso você encontra na descrição do episódio. Se você gostou desse episódio,
você pode seguir e dar nota na sua plataforma favorita. Se você acha que alguém que você conhece pode gostar do tipo de reflexões que a gente faz por aqui, compartilhe. Você acabou de ouvir Emoção Criativa. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. A trilha que vocês estão ouvindo é do Diogo Strauss. A colaboradora do roteiro e planejamento é a Sabrina Alento Mourão. E eu sou Pedro Garcia de Moura. Muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima.